Olá, essa é a apresentação do nosso projeto Integrador 2, onde o tema norteador é o mapeamento de processos em ambiente organizacional, e nós escolhemos então a análise e mapeamento do processo de consultoria da empresa Inspesolda. A nossa equipe é composta pela Aline Aparecida, Gisele Rodrigues, Graziele Cristina, Marcela Espíndola, Márcio Bispo, Sara da Costa e Vanessa de Andrade. O nosso orientador é o Caio Laprano. Então, sobre a empresa Inspesolda. Ela é uma empresa especializada em inspeção, qualificação, consultoria e treinamento em sondagem industrial, com foco em serviços de consultoria. Ela está localizada em Osasco, na Grande São Paulo, e conta atualmente com cerca de 11 colaboradores, distribuídos entre várias áreas. Apesar de contar com poucos colaboradores, ela atende diversos clientes de diferentes portes e de origens diversas, como o setor farmacêutico, químico, automotivo, óleo e gás e papel e celulose. O foco desse projeto está em mapear o principal processo da empresa, que é o de consultoria. E a ideia é entender como esse processo funciona, desde o primeiro contato com o cliente até a entrega dos relatórios finais e o feedback. Os principais objetivos desse projeto estão em analisar as etapas do processo de consultoria, identificar os tempos de execução, entender como as diferentes áreas da empresa interagem durante esse processo e, por fim, criar um fluxograma que vai ajudar a gente a visualizar as etapas e identificar os pontos que podem ser otimizados na empresa. Dentre todas as propostas apresentadas, chegou-se ao consenso sobre a empresa Inspesolda. Essa escolha se mostrou adequada não apenas pela facilidade de acesso, mas também pela estrutura organizacional enxuta e complexidade operacional da empresa. A partir de visita técnica e entrevista com o gestor, foi possível entender melhor as etapas do processo de consultoria. Esse trabalho, ele visa mapear o processo e identificar oportunidades de melhorias. Para fundamentar a estratégia utilizada no trabalho realizado na Inspesolda, optou-se por teorias da gestão de processos no contexto organizacional, entendendo o processo como um conjunto estruturado de atividades interrelacionadas, que transformam insumos em produtos ou serviços, essenciais para a eficiência, padronização e melhoria contínua de uma organização. A gestão eficaz requer a compreensão da hierarquia dos processos, macroprocessos, subprocessos, atividades e tarefas, que, embora a estrutura organizacional seja frequentemente funcional, permeia horizontalmente entre os departamentos. Duas ferramentas estratégicas foram fundamentais para o trabalho. O mapeamento de processos, que é uma ferramenta estratégica para a melhoria da eficiência e da comunicação organizacional, que permite identificar falhas e otimizar recursos. E a modelagem de processos, que também facilita a automação e a adaptação da empresa a um mercado em constante evolução, promovendo a melhoria contínua. Além disso, o trabalho utilizou o conhecimento aprendido em diversas disciplinas dos cursos, entre elas, gestão da produção, estratégias de governança, aprendizagem e gestão de conhecimento, leitura e produção de textos. Sobre a metodologia utilizada no projeto, realizamos uma pesquisa qualitativa e descritiva, composta por 5 etapas principais, sendo a primeira delas o levantamento bibliográfico em bases de dados como Cielo e Google Acadêmico. Já na segunda, houve a coleta de dados na empresa, com entrevista semi-estruturada com um dos diretores da Inspesolda, visando compreender detalhes do fluxo de atividades envolvidas no processo de consultoria. Já na terceira etapa, houve a organização de dados. As informações foram organizadas em sequências lógicas. A partir dessa organização, foi possível identificar gargalos, redundâncias e pontos passíveis de melhorias. Na quarta etapa, mapeamento de processo. As informações foram consolidadas e elaborou-se um mapeamento gráfico de todo o processo de consultoria, utilizando um fluxograma funcional. Já na quinta e última etapa, houve a análise do fluxograma. A utilização do fluxograma possibilitou compreender de forma estruturada a dinâmica do processo de consultoria da Inspesolda.
Para mapear o processo de consultoria da empresa Inspesolda, o nosso grupo optou pela metodologia de fluxograma Swim Lane. Traduzido para o português, significa raia, o que compara o desenho desse fluxograma às raias das piscinas olímpicas, onde cada seção se refere a determinado departamento ou atividade. A Inspesolda é dividida nos 3 principais setores: o comercial, a diretoria técnica e a equipe técnica. O trabalho é iniciado quando o cliente entra em contato e envia a solicitação inicial. A partir daí, o departamento comercial recebe a solicitação, cadastra o cliente e verifica a demanda. Entra então o processo de decisão. A demanda é clara? Se é claro o suficiente para o departamento comercial entender, eles elaboram a proposta e orçamento. E se não for claro o suficiente, o departamento comercial solicita apoio da diretoria técnica. A diretoria técnica, por sua vez, analisa essa solicitação com o departamento comercial e então eles enviam a proposta ao cliente com os detalhes do serviço, valores e pagamento. Daí o cliente deve verificar se aprova ou não a proposta. Se ele não aprovar a proposta, nós voltamos à etapa de decisão. A demanda talvez não tenha sido clara o suficiente, então é necessário verificar com a diretoria técnica toda essa etapa. E então, depois que o cliente aprova a proposta, o departamento comercial formaliza o aceite e cria autorização para prosseguir, criando um grupo no WhatsApp com o cliente, agendando uma reunião, criando cronograma de visitas e testes e encaminhando para a diretoria técnica. A diretoria técnica valida as condições e autoriza a execução, planejam a mobilização dos membros da equipe técnica, recursos que serão utilizados, se será necessária a contratação de funcionários terceirizados, e a partir daí a equipe técnica executa o serviço em campo ou em laboratório. Eles, em seguida, executam a consultoria e elaboram o laudo técnico diariamente. Eles compilam os relatórios parciais e enviam para a diretoria técnica. Em seguida, a diretoria técnica é responsável por redigir o relatório final, ou laudo, e envia um relatório final ao cliente, informando assim o prazo para manifestação. Ao informar o prazo para manifestação, o cliente pode solicitar ou não os ajustes no relatório. Solicitando ajustes no relatório, o relatório volta para a equipe técnica revisar o relatório, depois enviam novamente para a validação da diretoria técnica, que finalizam a versão final deste relatório e enviam novamente para o cliente analisar. Caso o cliente não solicite nenhum tipo de ajuste no relatório, o departamento comercial entra novamente em contato com o cliente, enviando o formulário de satisfação do cliente e solicitando, por fim, o feedback. O cliente dando seu feedback, o departamento comercial pode finalmente, então, encerrar formalmente o processo. Análise de fluxograma. O mapeamento revelou uma estrutura bem definida, porém com oportunidades de melhoria. Principais pontos analisados foram centralidade no setor de consultoria, dependência de comunicação direta com a gestão, etapas críticas, ausência de padronização em alguma das fases. Centralidade do setor de consultoria. O setor concentra-se decisões e atividades principais, garantindo a qualidade, mas gera sobrecarga e dependência. Dependência da comunicação com a gestão. É uma análise de decisões, validações, depende da gestão, podendo causar lentidão e retrabalho. Ela vem como análise as fases como a validação técnica e relatórios finais, que são essenciais. Qualquer falha compromete a qualidade do serviço. E a ausência de padronização alguma das fases não segue um padrão definido. Isso resulta em variações e falta de rastreabilidade. Processo bem estruturado, mas com oportunidade de melhoria. Ações propostas trarão mais agilidade, eficiência, melhor comunicação interna, padrões de qualidade mais consistente e maior satisfação dos clientes. Considerações finais. Foi concluído que o presente estudo teve como objetivo mapear o processo de consultoria da empresa Inspesolda, visando compreender a sua estrutura operacional e identificar oportunidades de melhoria. O mapeamento de processos na consultoria em soldagem demonstrou ser uma ferramenta estratégica capaz de evidenciar fluxos, interdependências e pontos críticos, permitindo maior controle e eficiência na gestão. A análise realizada revelou uma estrutura bem definida, porém com necessidade de padronização e aprimoramento de comunicação entre setores. Assim, conclui-se que o mapeamento de processos contribuiu significativamente para o entendimento da dinâmica interna da empresa, oferecendo subsídios para ações de melhoria contínua e reforçando a sua importância como instrumento essencial para o desenvolvimento organizacional.